Posso começar? O rio Alagado, formado pela junção dos ribeirões Ponte Alta e Alagado, tem suas cabeceiras no Distrito Federal. Como se pode ver neste mapa, a bacia do Alagado ocupa uma área relativamente pequena, porém constitui, pelas suas características, uma unidade geomorfológica dentro do Distrito Federal. Nós podemos observar aqui que a cidade satélite do Gama encontra-se nas cabeceiras de tributários que correm para o rio Alagado. Da mesma forma, na área da bacia de drenagem encontram-se núcleos rurais. Isto significa que toda atividade antrópica, toda atividade do homem desenvolvida na área da bacia repercute na qualidade da água e na acumulação de detritos que ocorrem nos vales destes tributários e do próprio rio Alagado. Nós temos, então, que considerar que qualquer atividade do homem, seja a urbanização, seja desmatamento para atividade agrícola, seja a industrialização, o caso da escola, sejam os agrotóxicos usados nesses núcleos rurais, todas essas atividades interferem na área da bacia, provocando impactos como erosões nas encostas, poluição das águas, assoreamento dos rios que fazem parte desta bacia. Portanto, toda atividade desenvolvida nesta área deve ser planejada, deve ser fiscalizada e deve ser monitorada, não apenas pelos órgãos responsáveis por essas atividades, como também pela própria comunidade. No laboratório de limnologia da pós-graduação em ecologia da Universidade de Brasília, e conosco estão o João Paulo, o Fernando e a Elvira, mestrandos de ecologia. E vão dar uma contribuição para a gente sobre a poluição na bacia do rio Alagado, lá do Gama. Bom, sobre a situação que foi exposta para a gente aqui, de poluição na bacia do rio Alagados, em primeiro lugar, aparentemente parece ser um caso de poluição orgânica, né? Sendo que, como existe despejo de efluente de uma cervejaria, é possível que haja uma poluição química, né? Ainda não identificada. Bom, o que a gente pode dizer, a princípio, é que há necessidade de se fazer uma caracterização daquele ambiente que supostamente está poluído, né? Os sinais de poluição, pelo que já me falaram, não são claros, né? Mas seria necessário, primeiramente, fazer uma avaliação do estado da bacia, né? Quer dizer, isso significa serem feitos estudos das condições da água daquele local, e uma vez caracterizado o estado de poluição desse rio, se fazer um trabalho de contenção dessa poluição em cima das fontes poluidoras, né? Então, identificar as fontes poluidoras e, a partir disso, tentar fazer um tratamento em cima dessas fontes. Poderia falar, além disso, seria que a coisa mais importante que você pode fazer num caso como esse é tentar, enquanto o grau de poluição do ambiente não é muito acentuado, você tentar fazer esse tratamento das fontes poluidoras antes que o sistema tome proporções de poluição que torne um quadro irreversível, né? Um quadro que, para haver um tratamento dessa água, seja muito caro, né? Como o exemplo do Lago Paranoá, onde existe um projeto de despoluição, né?
inclusive agora vai começar efetivamente, e realmente é um projeto caro, né? E quanto mais tarde for feito esse trabalho de exposição, mais encarecido vai ficar a obra, né, de exposição. Acho que é isso. Quer dizer que tem que ser a fonte mesmo, né? Na verdade você tem que atacar as fontes poluidoras, né? Primeiro identificar, né? Quer dizer, primeiro você tem que analisar que tipo de poluição, se é uma poluição puramente orgânica, esgoto, ou tem um outro tipo de poluição. Se houver uma poluição de natureza química, ou pesticidas, ou metal pesado, alguma coisa do gênero, é um quadro mais grave, né? Quer dizer, são poluições que acarretam consequências muito mais graves. Como do combinado agrourbano, né? O quarto combinado agrourbano de Brasília, que está se instalando naquela área também. Bom, eu não estou sabendo. Né? Com a lixiviação aí, com a chuva, uma coisa pode levar também muito. Isso é o que eu estou te falando, isso necessita estudo, né? Esses resíduos de material químico que é utilizado como agrotóxico, né? Ou pesticidas ou fertilizantes, né? Tudo tem resíduos que, se vão cair numa bacia, eles vão ser. O rio é um ótimo local para transportar esse material, né? Tanto para a população que está utilizando aquele material, como para os próprios organismos vivos que habitam aquele curso d'água, né? Aquela bacia total, deve ter remansos, etc. Né? E os efeitos nós não conhecemos, né? Até agora nós temos ouvido falar, aqui nessa região, de efeitos de poluição orgânica. Né? No caso, contaminação com bactérias patogênicas, né? Dão problemas de diarreia, febre, etc. Na população. Agora, a poluição química a gente desconhece ainda, mas a gente sabe que um acúmulo de organismos químicos, que às vezes, em determinadas quantidades, não é tão tóxico, mas quando se acumula, ele passa a ser tóxico, né? Traz consequências muito graves. Um rio que tenha só barrigudinha, esquizodontiforme, né? As piabinhas e moluscos, não tem outros peixes, isso aí é um indicativo de poluição. Bom, normalmente os rios aqui, não é, eles têm uma diversidade razoável em termos de fauna de peixe, né? Eu trabalho com um rio mais ou menos próximo àquela região e normalmente nas cabeceiras assim, por volta de umas 30, 40 espécies diferentes você pode encontrar dependendo do ambiente, né? Pelo que você colocou em relação à situação do rio, que existe, né? Essa poluição que você disse que existe lá, provavelmente já deve ter provocado o desaparecimento de várias espécies, né? E isso daí interfere na dinâmica do ecossistema, né? Porque as espécies elas têm um grau de dependência umas sobre as outras. Se desaparece alguma espécie, né? Então isso daí vai acarretar algum efeito sobre outras espécies que dependiam dela direto ou indiretamente, né? Então a poluição certamente já deve ter provocado algum efeito sobre a comunidade de peixes, não só de peixes, mas de outros organismos que existem lá, invertebrados, vertebrados, né? Certamente já houve algum efeito, né? E quais as espécies de peixe que estariam comprometidas, vamos dizer assim, extintas naquela região, provavelmente por causa da poluição? Isso daí é muito difícil de dizer, porque cada espécie tem uma determinada resistência, né? Ou tem o seu grau de adaptabilidade a modificações do ambiente, né? Isso daí, se você não conhece o que existe lá em termos de peixe, piabinha que você falou, né? Piabinha é um nome muito geral, né? 30, 40 espécies de peixe o pessoal chama de piabinha, então não dá pra gente dizer, né? O que é que tem. Mas um lambarizinho, uma coisa assim, poderia ter, né? Geralmente esses lambaris, né, são peixes bastante resistentes, né? Em relação a modificações de ambiente, né? Geralmente eles não são afetados. Bom, tilápia não é um peixe aqui da região, né? É um peixe introduzido, você só encontra em ambientes que já foram modificados de alguma forma. O Lago Paranoá, por exemplo, ele foi feito fechamento dele com uma série de espécies exóticas, né? Tilápia entre elas, né? Então, provavelmente nem existe tilápia lá, porque, pelo que você falou, é muito cabeceira, né?
na nascente do rio para existir tilápia. Geralmente ele gosta de ambientes mais de água parada, etc. Né? Mas o que existe normalmente em cabeceira são essas piabinhas que você falou, né? Esses barrigudinhos aí provavelmente já é feito de introdução, né? Que eu, pelo menos no rio que eu trabalho, nunca encontrei o que você chama aí de barrigudinho, né? Não existe lá. Mas tem peixinho pequeno Aonde? no rio que você trabalha? Ah, sim, sim. Qual que é? São várias espécies. São várias espécies. São várias espécies diferentes. Que algumas muito similares, né? Quer dizer, que parecem que aparentemente é uma espécie só, mas que são várias. Quando você pega o bicho, né, para você identificar, aí você vai ter que atentar para detalhes. Se você olha ele olho nu assim, você pensa, pô, é tudo igual, né? Aí quando você começa a reparar nos detalhes, aí sim você vê que onde você pensava que tem um, tem 10, né? Onde você pensava que tem uma espécie, tem 10 espécies, tá? Isso daí, como ele já falou antes, né, o Fernando já falou antes, isso daí depende de um estudo na área, né, para conhecer realmente o que existe lá, e inclusive se comparar com outros trabalhos que já foram feitos na região, porque são a referência, né, para se tentar detectar o grau de alteração que o ambiente já teve, né, tanto a nível de fauna quanto a nível de flora. Né. Seria interessante, inclusive, já que se pressupõe que o esgoto que está caindo a determinada altura no rio seja parte do esgoto, né, seja, quer dizer, os esgotos sejam parte das fontes poluidoras, que fosse feito um estudo mais para cima do rio, né, mais no sentido das cabeceiras, para exatamente comparar essa fauna que existe em cima, não só a nível de fauna, mas já que você está falando em peixe, né, mas comparar os organismos que existem em cima com os organismos que estão ali habitando essa parte que já recebe o esgoto, né, abaixo dessa parte que recebe o esgoto. Também seria importante, quer dizer, juntamente com isso que nós estamos falando, você fazer um acompanhamento, né, como o Elvira colocou, acima e depois da entrada dessas fontes poluidoras, em termos de organismos, né, como peixes e invertebrados aquáticos, né, como também química da água, que é muito importante, quer dizer, uma coisa que você pode usar como detector de poluição é você ver o comportamento de determinados parâmetros limnológicos, parâmetros físico-químicos da água, que são sensivelmente alterados com a entrada de fontes poluidoras. Então, com isso, quer dizer, um estudo, vamos chamar limnológico básico, na região, traria informações suficientes para você ter um quadro geral da bacia do Rio Alagados em termos de poluição. Né? E a partir disso, repetindo aquilo que a gente falou no início, se faz uma detecção das fontes poluidoras e a partir disso toma-se providências para se eliminar essas fontes poluidoras. Levando-se em consideração também a capacidade de autodepuração do rio, que é uma coisa importante que tem que se considerar. Então todo rio tem uma capacidade de autodepuração. Então ele pode receber, existe uma carga limite para cada rio. O rio pode receber uma carga orgânica e ao longo do seu percurso ele pode, de certa forma, eliminar, diluir toda essa carga recebida. Né? Então existe a capacidade de autodepuração de cada rio. Então tudo isso tem que ser considerado. Agora, a princípio, realmente tem que se fazer um estudo básico, né, do local. Quer dizer, você vai fazer um esquema de estudo ali, você deveria atacar o ambiente, né, e toda a bacia, né, até o entorno da bacia. Por exemplo, seria interessante ver a frequência de ocorrência de doenças no pessoal que vive ali naquela área, né, e que tipo de doenças estão ocorrendo ali. Agradecemos a valiosa contribuição de vocês aí para o trabalho. Obrigado. Estou à disposição. As matas de galeria ou matas ciliares são aquelas encontradas ao longo de trechos de cursos d'água e rios. No Cerrado, essas matas são de vital importância para a fauna da região. Animais como primatas, por exemplo, necessitam da mata para alimentação, para abrigo e também é onde eles encontram água para beber. E essa mata também é importante para outros animais. As aves são encontradas muito nessas regiões e outros mamíferos que utilizam, como veados e tatus, por exemplo. Essas matas são de vital importância e precisam ser conservadas, evitando fogo e a retirada de madeira nessas regiões. Aqui tem um grupo de insetos, os himenópteros, que está o nome Hymenoptera, a ordem Hymenoptera, com diversas famílias.
E chama a atenção desta família Ichneumonidae, onde tem as famílias que são parasitas de outros insetos. Então, as fêmeas desses insetos colocam ovo em larvas ou ovos de outros insetos, onde desenvolvem outros parasitas. Este grupo aqui, os pompilídeos, são predadores de aranhas. Esfecídeos são predadores de gafanhotos. Antoforídeos, esse é o grupo das mamangavas, são polinizadores importantes. Este grupo são as abelhas, o grupo das abelhas. Este grupo é o grupo vespas. Esse aqui é outro grupo de predadores. Braconídeos também são parasitas. E aqui está um grupo que causa dano à agricultura, são as saúvas. Isso aqui é um soldado. Isso é a rainha da saúva. Esse aqui é o soldado da colônia da saúva. É um inseto social. Esses daqui também são predadores. Então, os insetos, de uma forma geral, são considerados como sendo inimigo do homem, mas a maioria desses insetos não são, na realidade, inimigos, mas fazem muito bem ao homem. As abelhas, por exemplo, além da polinização, produzem mel. Esses outros grupos são predadores, são parasitas e auxiliam o homem no controle das principais pragas. O que mais? Quer mostrar umas borboletas? Aqui realmente tem os insetos que são prejudiciais ao homem. As larvas são todas fitófagas e alimento de plantas, fitófagas, alimento de plantas. Daí, muitas espécies são prejudiciais, serem prejudiciais ao homem. Bom, Paulo. Dos odonata, ou lavadeiras, as larvas são predadoras, vivem nas águas, nos lagos, nos riachos, nos fundos dos lagos e riachos, e pode trazer algum prejuízo aos criadores de peixes que podem eventualmente comer os alevinos de peixes. Então, para os criadores de peixes camarão, pode trazer problema. Dos louva-a-Deus, são insetos predadores também, pegam os outros insetos para comer. Então, auxiliam o homem no controle biológico de alguns insetos. Esse é o bicho-pau, que alimenta também de plantas e pode trazer algum prejuízo ao homem. São insetos que não têm asas, mas alimento de plantas. Deu pra... Essa é a ordem dos homópteros. Nesta ordem, só temos insetos que causam prejuízo de alguma forma à cultura do homem. São as cigarrinhas, são as cochonilhas que sugam a planta e com isso depaupera e dificulta a produção da planta.
Esse também é o grupo dos Homóptera e recebe o nome de Jequitiranaboia na língua indígena, significa cobra voadora. Tem realmente uma aparência de cobra. Existe uma série de lendas dizendo que a picada desse inseto mata, mas isso não é verdade. São sugadores essencialmente de plantas também. O aparelho bucal deles, professor, é de que tipo? É sugador, aparelho sugador. Assim? É. Pode pegar a conta, amor. Então, faz nesse aparelho. Ele dá em leitura direta, você coloca a amostra, homogeneiza e espera estabilizar no aparelho e te dá o pH. Tá? Já é uma outra amostra que nós vamos deixar aqui para estabilizar o pH, enquanto eu faço um outro parâmetro que é a turbidez. A turbidez é você saber o número de partículas em suspensão na água. Também é bastante homogeneizada. Deixa eu tirar isso aqui. A leitura direta, você tem aqui uma água com 0,45 de turbidez. Qual é o nível permitido? As nossas Tolerado. águas, elas sempre têm no máximo 3 de turbidez. Agora, a Eliane vai passar para você os parâmetros, assim, os níveis considerados bons e toleráveis na água de consumo. Esses outros aparelhos aqui a gente faz muito esporadicamente, não como rotina. Isso aqui é para fazer condutividade. Esse aqui a gente não vai fazer agora, porque não é uma água que tenha necessidade de fazer condutividade. Mas para mostrar como funciona, poderia? Pode. Não é feito como rotina. Seria partículas metálicas na água? Exatamente. Esperando ele, tá? Geral, grande. Ponto 92, condutividade. Agora a gente tem que fazer uma soma, tá? Uma multiplicação, usando aqui um fator para você ter exatamente o valor da condutividade. Tá? Esse aqui é o que você encontrou no aparelho, mas você tem que fazer mais umas contas. Tá? Seria que nós usamos a escala 10, então esse valor que eu encontrei, 1,92 vezes 10, que é a tabela, vezes 0,835. Aí você tem... A titulação de alcalinidade total com ácido fúrico 0,02 normal. Nessa boleta automática 12 mat. 12? 12 mat. Ah, 12 mate.
Isso aí é usado para que finalidade? Como? Qual a finalidade desse teste? É ver as espécies iônicas em íons de carbonato e bicarbonato. Esse é um aparelho de destilação automático que nós utilizamos para fazer todas as nossas destilações, para fazer a alcalinidade, por exemplo, e outros parâmetros. É um aparelho muito sensível porque ele é acoplado, ele é digital e pode funcionar acoplado com potenciômetro, então você tem um resultado bastante preciso, né? É uma substituição aos antigos métodos visuais que depende muito da sensibilidade do olho de cada um. A máquina substitui e você tem um resultado mais preciso, exatamente. Tá? Bem, esse é um aparelho um espectrofotômetro, é um aparelho extremamente sensível que nós utilizamos para fazer análises de qualidade da água, dos parâmetros muito importantes, como a série nitrogenada, que determinam se existe ou não contaminação na água, se a contaminação é recente ou remota. A análise do ferro, que no caso da água de Brasília é um parâmetro de grande valor, porque tem um peso estético muito grande. Nós fazemos também aí, com esse aparelho, o controle do flúor, porque a grande parte, quase a totalidade da água de Brasília já é fluoretada, então esse controle é feito utilizando esse aparelho. É um aparelho onde é feito curva de calibração com padrões conhecidos e quando você injeta a amostra, ele lê a absorvância, né, dependendo da intensidade da cor produzida e você tem uma resposta, você tem então um valor que é transformado em concentração. É basicamente esse o funcionamento do aparelho e esses resultados nós transmitimos para a divisão de tratamento para que eles tomem conhecimento e façam as medidas corretivas que se façam necessárias, né? É isso aí. Tem um grau de reprodutibilidade muito bom, entendeu? Basicamente, para esse tipo de trabalho é o que existe de mais moderno, em termos de determinação da concentração dos parâmetros que eu já falei. Quando puder, começa a ser avisa, tá? Pode. Bem, esse é o laboratório central da CAESB. Aqui nós realizamos um controle de qualidade de água, da água distribuída, da água tratada, de todo o DF e também de todos os mananciais usados pela CAESB para abastecimento público. Então, nesse laboratório, nós fazemos mensalmente 2 a 3 análises de todos os sistemas produtores, que são justamente os mananciais utilizados para abastecimento. E também o controle de qualidade da água distribuída para a população do Distrito Federal. Esse controle é feito diariamente, os pontos de amostragem na cidade são escolhidos de acordo com a sensibilidade que você deseja. Por exemplo, um ponto tem que ser bastante representativo. Então, se naquele ponto nós detectarmos algum problema, provavelmente nos outros, né, a situação vai estar bem melhor, que são pontos de final de rede, pontos de baixa pressão, etc. A gente faz uma série de análises para determinar a potabilidade da água. Por exemplo, na cidade do Gama, né, que eu poderia mostrar aqui esse mapa, que na cidade do Gama você tem vários setores, setor sul, setor oeste, setor leste. Então, nós escolhemos nossos pontos de coleta, como vocês estão vendo nesse mapa, de maneira a cobrir todos os setores. Então, esses pontos pretos são pontos de amostragem nossos. São pontos representativos na rede. Eles são pontos realmente críticos. Se eu achar alguma anormalidade num ponto desse, entendeu? Provavelmente nos demais não vai haver problema, porque é o ponto assim, de pior situação. Então, esse controle é feito dia sim, dia não, em toda a cidade do Gama, de maneira que a gente tem realmente a qualidade da água em toda a cidade. A captação lá do Alagado, onde ficaria aí nesse mapa? Bem, aqui é a cidade do Gama, aqui é o sistema distribuidor. Agora, o Gama é abastecido pelo Rio Descoberto, pela Ponte de Terra 1, 2 e 3, pelo Alagado e pelo Olho d'Água. O Alagado, precisamente, ele abastece o setor sul. Tá? Então, todos esses mananciais também são controlados. A gente tem a qualidade da água. É por isso que a CAESB, em determinadas situações, em função da qualidade do rio, a gente até interrompe o abastecimento, como já foi o caso algumas vezes. Porque tanto os sistemas que abastecem, como a área abastecida é controlada no laboratório.
Tá? Esse controle é feito de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, um decreto 056, que estabelece o número de coletas que deve ser feito de acordo com a população. Tá? E a periodicidade que deve ser feita essas coletas. Entre uma coleta e outra, o intervalo que deve ser obedecido. No caso da cidade do Gama, por exemplo, a gente tem que efetuar no mínimo 22 amostras por mês, dia sim, dia não. E é exatamente isso que nós cobrimos aqui na nossa sessão. A gente vai lá, dia sim, dia não, coleta nesses pontos críticos. Esses dados são imediatamente transmitidos para a divisão de tratamento e as anormalidades que porventura ocorram são corrigidos. Tá? Então, nós fazemos um controle rígido da bacteriologia, dos coliformes totais, fazemos coliformes totais e fecais, fazemos cor, turbidez, pH, flúor e ferro, que são padrões estéticos e muito importantes para o usuário. Os dados são mandados para a Diretoria de Tecnologia Ambiental e transmitidos para o pessoal do tratamento, que processa eles e serve de feedback, né, para as providências que devem ser tomadas. Bem, respondendo à pergunta dele, realmente as pessoas ficam muito preocupadas quando existe um manancial de água, né, que vai ser utilizado para fins de potabilidade e há um despejo de esgoto. Mas isso tudo é muito relativo, porque depende da quantidade de esgoto que vai sair, que vai chegar naquele rio e da vazão do rio. Os próprios rios sofrem um processo de autodepuração, que o esgoto que cai, depois de um determinado tempo passando naquele rio, o rio volta a ter as características que tinha antes do lançamento. Agora a Caesb está muito preocupada com o problema dos esgotos, contanto que esse ano a Caesb está investindo milhões em estações de tratamento de esgotos, né, para que todo o esgoto sofra um tratamento conveniente e não venha poluir os rios. Mas, de qualquer maneira, todos esses rios que abastecem o Gama, eles, antes de irem para a população, eles sofrem um processo de cloração. E o cloro é um desinfetante poderoso que atua, né, sobre as bactérias, matando. De maneira que a água, depois de clorada, ela não oferece nenhum risco à saúde. E o problema de lançamento de esgotos é uma questão que eu falei que tem que ser considerada, porque depende da vazão do rio, da velocidade do rio, o tipo do rio, a quantidade de esgoto que vai cair, porque isso realmente pode ser um problema sério e pode ser um problema totalmente sem importância, desde que o rio tenha capacidade de autodepuração. Mas, geralmente, as captações, geralmente não, quase que na totalidade, as captações da Caesb, elas não recebem o lançamento de esgotos. E quando recebe, a Caesb faz o seu bombeamento para a água antes desse lançamento. Quer dizer, a gente faz o bombeamento ajusante, quer dizer, antes de qualquer lançamento de esgotos, justamente para evitar os maiores problemas, porque quanto menos produtos químicos você utilizar no tratamento, melhor. Além de ser mais econômico, as pessoas saem ganhando, né? Tem uma água pura, natural, sem adição de produtos químicos em demasia. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu estou encarregado de falar sobre o protozoário, já que nós estamos aqui no Gama e nesse momento nos encontramos no Centro Educacional 4, uma escola pública, aqui no DF, e colhemos algumas amostras no decorrer do córrego que corta aqui o Gama, e procedendo à análise dessas amostras, com a aparelhagem grotesca que nós temos, um microscópio que não tem grande ampliação, mesmo assim nós fizemos a análise da água e o resultado foi, eu considerei um resultado terrível. A incidência de protozoários é muito grande, muitos protozoários maléficos. Encontramos muitos cistos de amebas e algumas já em outro estágio. Encontramos giardia, protozoário flagelado, e talvez explique o grande surto de disenteria que está acontecendo na nossa cidade. O pessoal do Gama, pessoal de poder aquisitivo muito baixo mesmo, está ou não consumindo essa água, ou está se banhando nessa água. Essa água vem de esgotos de fábricas aqui, caindo diretamente no córrego que corta o nosso parque municipal, e
a incidência de protozoários é muito grande. É claro que a poluição ainda não está no estágio mais sério, e razão pela qual ainda nós conseguimos encontrar algumas algas nessas amostras, o que é muito bom, porque se não tivesse alga ia ser muito pior. Então, o que acontece é o seguinte: a análise por nós, feita nesse microscópio de lentes Letz-Wessler, microscópio muito simples, material grotesco mesmo, deu para nós detectarmos esses protozoários. Isso significa que o índice de poluição aqui pelas bandas do Planalto Central, né, já está começando a entrar no estágio mais sério, bem mais sério. Brasília sempre teve a fama de ser a capital sem poluição. No entanto, isso não vem acontecendo, principalmente nas nossas cidades satélites, que são as chamadas cidades dormitório, que não deveria ter esse tipo de problema. Mas nessa escola, um exemplo nessa escola, que é uma escola de periferia e que o poder aquisitivo do pessoal é baixo, a incidência de disenteria mebiana é muito grande. Pessoal, diarreia, está tendo demais, problemas sérios de intestino, pessoal com dente podre, aqui a coisa realmente está muito difícil. E talvez isso seja um dos problemas, a nossa água, tá certo? Então, é algo a ser debatido nesse simpósio, o problema das escolas públicas no país. Realmente, nós não temos material e o governo precisa nos dar material, precisa nos dar mais condições de fazer um trabalho sério, principalmente nós que somos da equipe de ciências, tá certo? Então, se nós tivéssemos material, nós temos alunos interessados, muito interessados, que poderiam nos ajudar, porque o problema da poluição é sério, muito sério. Todos vocês já devem ter tomado conhecimento da reunião da SPPC em São Paulo, onde eles conseguiram diminuir o índice de poluição de ar em 90%, e todo mundo aderiu à campanha da SPPC, e isso vem provando a conscientização do povo brasileiro quanto ao aspecto da poluição. Realmente, nós estamos bem mais conscientizados para o aspecto da poluição. Mas a poluição das águas é seríssima. Eu acho pior do que a poluição do ar. Bem pior. A análise feita por nós, de uma maneira bem grotesca, porque nós não temos ainda corantes ideais, não temos um microscópio bom, todos os nossos microscópios são monoculares, veio provar o estágio de poluição em que nós nos encontramos. Muitos cistos de ameba, muitos cistos de giardia e o que é mais importante, esses micro-organismos protozoários estão se reproduzindo numa velocidade muito grande. E as pessoas continuam a entrar em contato com essa água e os poluidores continuam poluindo essa água. Alguma coisa tem que ser feita, né? Então, eu deixo aqui a minha contribuição e espero que nesse simpósio, nesse trabalho, a gente debata mais sobre isso para que alguma coisa seja feita para acabar com isso. Muito obrigado.
dentro aqui também? A senhora conhece alguma planta curativa por aqui, nessa região? Sim, eu conheço uma planta por nome pé de pertice. Ela, o residual dela é para infecção de útero, realmente para infecção. Nenhuma outra planta, nada? Não, agora por enquanto eu não estou sabendo para me achar, só se eu for procurar, né? Eu também sem quem procurar. Tá bom. Não, vou fazer geoestatística. Não, sempre quis fazer comunicação. Pela beira aqui, ó, vou embalar. Coco lá pra cima? É, um coqueiro que tá um coco bonito, que também é alimentação. É porque daquele coco pequeno ou do maior? Aquele maior, que é o coqueiro é a folha branca. Eu não sei se Aquele que a gente quebra? Não, ele é coco de Buriti. Coco de Buriti? Aí você pode perguntar e você vai lembrando. Tem pé de Buriti lá pra cima? Tem? Então vamos lá, então. Aí o coco de Buriti serve pra você fazer aquela tal de peré, você fazer o coco. E tem o Buriti ali, eu conheço o pé de Pois é, aqui eu tava precisando de alimentação, dá pra você falar 2 tipos. Tá bom. De alimento. Tem o coco. Mais fácil, mas isso parece que não foi assim. Isso aí não foi Nessa casual, época, não. isso aqui é comum demais acontecer no dentro do cerrado. Ah. Eu falo sobre isso. Isso aqui são líquens, que é uma associação entre algas e fungos, que são participantes do reino fungo. É uma associação simbiótica, onde um não pode viver sem o outro. Tem 2 tipos aqui, esse meio avermelhado, O branco e o verde. o verde, e esse branco aqui, ó. São seres vivos muito simples. A comida gosta da ferida. Ah, olha, meu Deus, é mulher. Parece um fruto. Pode comer? Vamos comer. Essa aqui é difícil. Essa é difícil. Eu já comi isso. Eu comia direto. Uma peçonha tão viva. Eu fazia suco disso aqui. Olha o pé dela aqui, ó. Tem pra todo lado, viu? Pode. Tem que ter um negócio dentro da garrafa. Isso é ecológico, né? Tecnologia. Eu quero estar também na fumar. Flores típicas do Cerrado. Canela de ema e flores típicas do Cerrado. Essa daqui. Ela dá em... Calma aí. Mano, você tem que falar que a Flores maior típicas do Cerrado. Pequena. E tem tamanho a maior. grande. A pequena dá em cacho. E a grande dá individualmente. Essa daqui é a flor do cerrado. Aquela tão famosa. Tira pra mim. Ai, mas colocar essa flor. Sabe que é aquela mesa? Ó, vai ejacular. Gente, essa aqui é a samambaia-açu. Serve pra fazer chassi. E é típica do Cerrado. Tá bom. Olha,
Gente, eu vou fazer comunicação. Eu tô muito ruim pra quem vai fazer. Eu tinha feito uma entrevista. Pode estar, põe na frente, vai força. Gente, ninguém tem um vidrinho não, pequenininho? Tem aquela das que tá com as flores, cadê a Cláudia? Tira aí. Meu vidro com água. Tem nada não. Essa alguinha aqui tá bacana, hein? Não, tem o copinho, pode pegar o copinho, mas o vidro Agora, da minha mãe essa planta aqui também eu não conheço não, viu? Muito estranha. Olha, ela nasceu no meio da pé. Pode tirar o dedo. Então, aí a gente tá pegando uma associação de alga com uma certa ferrugem, talvez da laterita, a gente não sabe direito, mas documentando aí as formas mais diferentes que a gente está observando. Você acha por aqui assim, né? Parece um cimento, alguma coisa. Tem uma chácara, ó. Aquele drama, ai! Fez passando pro câmera passar pra filmar a gente. Ele vai ter que passar. Bora, gente. Vamos voltar. Tá filmando, essa frente é mais bonita, aí pega minhas costas, né? Família ali, copô de aço. Ali nós temos uma super família Poide rondiana aqui, ó. E onde quem é? Quem é que quer ir, Plutinho? Donias, no saco. Vai ver, Donias, que eu quero que você filme. Levantei os peitos. Aqui a caramba descansada. Aranha. Nossa, que loucura. Olha aqui. Você já viu que casa de aranha igual é? Cara, nossa, parece uma ali, outra ali. Feia, não. A teia dela é diferente. Olha a casa dessa aranha. Feia, não. Tá vendo? A teia aqui dentro. Agora, É, dá um close assim, mostra pertinho. Deixa eu mostrar. Não, muito perto, não, senão aumenta demais. Cadê o cara aqui, ó? Olhando a gente. O que é isso? Semente de barbatimão. Bem, esse é uma palmeira chamada buritizê. Essa planta ela é característica de regiões bastante alagadas. Por isso que eles estão aí, ó, na beira do rio, do córrego. É de muita utilidade para fazer casas, né, porque serve para fazer telhados, na alimentação, porque eles têm uma fruta que dá encaixe, como se fosse assim um coquinho da Bahia.
Esse... Tem o coco também. Tem o coco da Bahia. E o cacho dele, pra gente conseguir o buriti, a gente vai ter que pegar o cacho, colocar de molho, que ele tem uma espécie de escama. Uma casca bem grossa. Uma casca grossa, e tira essa casca, aí vai obter uma pele. Aí essa pele a gente coloca de molho, depois deixa secar, aí a gente consegue a pele do buriti. E pro doce... Rapa o carocinho, porque a fruta dele, o fruto, é protegido por essa casca grossa, que a pessoa coloca de molho, né? Depois descasca, uns 3 dias de molho. Aí pega uma colher e vai rapando toda a escama, fruta. uma espécie de escama que É um negocinho assim, meio... parecendo... como eu vou dizer? Escama mesmo. E rapa com a colher, faz doce, faz óleo de buriti. Tem o coco também. Tem o carocinho, aí deixa secar e tem o coco dele. A madeira serve também para fazer assim, viga, sabe? De casa. Também. É utilizado para fazer casa. Não sei. Que a asa que eu faço voar mesmo é a membranosa, não é essa de cima não.